Olá, amigos e irmãos, eu sou o Wagner, esse é o canal Verdade das Escrituras e mais uma vez eu estou aqui para ler alguns trechos das Escrituras e mostrar o meu ponto de vista, aquilo que eu entendo de determinado assunto. Bom, hoje eu quero falar a respeito do livro do profeta Amós. Eu vou pegar alguns trechos aí, tanto do capítulo 4, do capítulo 5, mas você, quando puder, tiver tempo, leia todo o capítulo, leia todo o livro. Tá? Eu só vou pegar esses trechos porque eu quero dar uma pincelada e falar algumas coisas a respeito. Por quê? Porque, para mim, daquilo que eu entendo, os livros dos profetas, eles falam muitas coisas que diz respeito ao futuro da época deles e futuro até da nossa própria época. Você vai ver a expressão naquele dia, o dia do Senhor, todas essas coisas que dizem o grande dia, para mim se refere ao dia do acerto de contas, o dia em que o Pai pedirá contas e juízo, o dia do juízo, né? O dia que o Pai vai julgar aí todas as pessoas, todas as nações. E é muito comum a gente ver isso no livro dos profetas. Porém, existem inúmeras outras situações em que nós podemos, analisando e lendo, nós podemos ver que está falando de coisas da nossa atualidade e não apenas daquilo que eles viveram na época. Tanto que existe um relato nas Escrituras que mostra que o profeta ele era também chamado de vidente, ou seja, ele tinha vidência, ele podia ver coisas do futuro, ou o próprio Criador dos céus e da terra falava para eles aquilo que ia acontecer antes. E está também isso escrito aqui no livro do profeta Amós. Então, vamos lá. Olha só. Diz assim, né? Eu vou, só para confirmar isso que eu disse para vocês, eu vou ler um trecho aqui do capítulo 3, que diz assim, ó. Por acaso cai alguma desgraça sobre uma cidade sem que o Senhor Deus a tenha feito acontecer? Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Então quer dizer, tudo o que ele fez, faz e fará, ou já está feito, porque ele não está preso ao tempo, ele falou aos profetas. E os profetas falaram para as pessoas naquela época e está escrito aqui para nós hoje. Então, tudo que está aqui e aquilo que nós lemos e buscamos compreender serve tanto para a época do profeta como serve para nós hoje. E o que eu quero mostrar, na minha visão, muito está aí está acontecendo claramente ainda hoje. Tá? Olha só, vamos aqui no capítulo 5, a partir do verso 21 do livro do profeta Amós, que diz assim, o Criador diz ao seu povo, eu detesto as suas festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais. Nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Gente, eu vou ser bem específico e bem claro, bem objetivo aqui. Para mim, quando está dizendo aqui, eu odeio as suas festas religiosas, ele não estava falando apenas da época de Amós, mas ainda dessas festas religiosas que existem em tantas e tantas e tantas denominações religiosas hoje, em todo e qualquer tipo de religião, ele odeia. Para mim, ele é avesso à religião, ele é avesso a essas festas pagãs que as pessoas dizem que é para ele, que é para adoração a ele, ao Criador dos céus e da terra, ou ao filho dele. Então, é isso que eu quero dizer, é isso que eu quero trazer, é isso que eu quero mostrar. Que ele está dizendo, eu odeio
Eu não gosto dessas festas religiosas que vocês fazem. Essas festas, como está escrito aqui, reuniões solenes. Ah, mas aí está falando de sacrifício, de ofertas e cereais. Isso aqui é um contexto da época, né? Mas hoje você pode pegar aí as campanhas, os dízimos. Ah, não é dízimos? Vamos ver aqui. Dízimos, dízimos é de Deus? Tá bom, vamos ver. Aqui mesmo o profeta Amós fala. Tá? Então, todos esses sacrifícios de paz, de campanhas, de oferta, de tudo que é feito dentro desses lugares, se enquadra aqui. Tá? Olha só, vamos lá. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Diz alguma coisa? Será que é tão difícil entender que uma coisa não é diferente da outra? Será que não é possível enxergar do que ele está falando e que é tão patente, tão vidente, tão evidente, né, para nós hoje? Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não pode parar de correr. Olha só, ele está falando, em vez de vocês ficarem tocando músicas aí, né, ele está falando, essas canções religiosas, em vez dessas festas religiosas, das suas reuniões solenes, o que eu quero é que haja justiça e honestidade. É só isso que ele quer. É isso que ele está falando. Tá? Isso é o capítulo 5, verso 21. Se a gente for um pouco mais atrás, olha só o que ele diz. Vamos no capítulo 4? Olha só. Eu não estou muito ordenado aqui não, tá, gente? Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Olha só, no capítulo 4, no verso 4 também, ele diz assim, ó. O Senhor Deus diz, povo de Israel, vocês querem pecar? É uma pergunta. Vocês querem pecar? Pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal, e ali pequem à vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifícios, e de 3 em 3 dias deem os seus dízimos. Apresentem os pães da oferta de gratidão a Deus. Olha só, ele está falando aqui, gente, presta atenção, vê se vocês conseguem entender. Ele está sendo irônico. Tá? Ele está sendo irônico. Ele está falando, ó, vou começar de novo. Povo de Israel, vocês querem pecar? Aí ele admite, né, que vocês querem pecar? Então façam isso. Vão aos santuários de Betel e de Gilgal e ali pequem à vontade. Pequem à vontade. O que vocês vão fazer para pecar à vontade? Todas as manhãs ofereçam sacrifícios e de 3 em 3 dias deem os seus dízimos. Apresentem os pães da oferta de gratidão a Deus e depois saiam para contar a todo mundo que fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. Acontece isso muito hoje em dia, né? Quando você fala para a pessoa que ela não é obrigada a dar dízimo, ela fala, não, eu dou porque eu quero, é porque eu sinto prazer, é porque eu tenho alegria, é porque é a minha vontade. Será? Se o pastor não falasse para você que você estava roubando a Deus, será que você, às vezes, até deixaria de pagar suas contas, deixaria de dar de comer para um filho para dar dinheiro para o pastor? Para dar o dinheiro na mão do líder religioso? Será? Será que é tão espontâneo? Mas vocês dizem que é. Mas ele está falando aqui, ele conhece. Né? É o Pai falando através da boca do profeta Amós. Apresentem os pães, né? Apresentem lá as suas ofertas de gratidão e depois saiam para contar a todo mundo que vocês fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. Olha o que ele continua dizendo. E como vocês gostam de fazer isso. Gente, tem mais. Vamos aqui no começo do capítulo 5. Olha só. Ele é irônico aqui no capítulo 4, mas depois ele é pai, né? Ele é o criador. E ele passa a mão na cabeça. Olha só. O Senhor diz isto.
ó povo, voltem para mim, a fim de que tenham vida. Mas não me procurem em Betel, nem em Gilgal, nem em Berseba, pois o povo de Gilgal será levado como prisioneiro para fora do país, e a cidade de Betel vai ficar em ruínas. Gente, todas essas cidades tinham lugares de adoração pagã, de sacrifícios pagãos. Ele já fala aqui que ele não quer que as pessoas ofereçam sacrifício. Ele fala em outros livros, através de outros profetas. Olha só, não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem oferta de cereais, nem animais gordos. Ele está falando, eu não aceito. E nesses lugares, em Betel, Gilgal e Berseba, era isso que era feito. Durante uma época, as pessoas diziam, e até algumas bíblias de estudos dizem, que não, era um lugar de Deus, mas depois é que foi paganizado. Gente, ele diz, eu não folgo, eu não quero sacrifício, tanto em Amós, como em Jeremias, como em Oséias. Ele vive repetindo que ele não quer sacrifício. Então o que é feito, o sacrifício que é feito, não é para ele. Será que isso não é claro? Ah, não, mas ele... Tá, outro assunto. Mais pra frente a gente vai falar a respeito de outros assuntos que não, mas foi ele que mandou fazer. Tá? Mas ele tá falando aqui, ó. Não me procurem nesses lugares, não vão a esses lugares. Por quê? Olha só. Não me procurem em Betel, nem em Gilgal, nem em Berseba, pois o povo de Gilgal será levado como prisioneiro para fora do país, e a cidade de Betel vai ficar em ruínas. Voltem para o Criador e vocês viverão. Mas vem cá. Ele está falando, ó. Ele falou aonde não ir. Mas ele falou aonde ir. Ele falou, ó, não vá nesses lugares que dizem que estão me buscando. Não vá a esses lugares que dizem que eu tô lá. Não vá a esses lugares, Betel, Gilgal e Berseba, eram lugares que diziam que ele estava lá, mas ele não estava, era tudo feito para deuses pagãos, ou para demônios, digamos assim. Porque não existe outros deuses, existem os demônios que se fazem deuses para os seres humanos, e se fizeram deuses para os seres humanos na época, e continuam aí enganando as pessoas até hoje. Então, como essas pessoas estavam enganadas, buscando ele em lugares que ele disse aqui que ele não estava, as pessoas continuam buscando ele em lugares que ele não está. E ele falou assim, não me busque nesses lugares. Aí ele diz, ó, voltem para o Criador e vocês viverão. Se não voltarem, ele descerá como fogo para destruir o país. Ele não diz aonde ir, ele diz, voltem para mim. Para mim, não é para ir no A, no B, nem no C. Não é para ir em lugar algum. Não é para ir atrás de pessoa alguma. É para mim. Busquem a mim, procurem a mim. Mas não vai em lugar nenhum. Lugar físico nenhum. Olha só, vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Tem alguma coisa diferente? Ou não é assim? Os líderes, aqueles que comandam, aqueles que mandam em tudo, eles não odeiam as pessoas que falam a verdade? Quantos de vocês que estão vendo, que estão ouvindo esse vídeo, que já discordaram de um líder religioso e vocês foram convidados a se retirar daquela denominação, ou o determinado senhor agiu com rispidez e com indiferença a seu respeito? Quantos? Postem aí os comentários, porque eu sei que já foram muitos, como aconteceu também comigo. Quando a gente discorda das heresias, das mentiras que eles contam, eles se enfurecem e para eles nós não servimos mais, porque custa caro se a gente começar a colocar dúvidas também na cabeça de outras pessoas. Então é o que ele está falando aqui, ó.
Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Por quê? Porque eles mentem. Quem mente? Essas pessoas que levam o rebanho, né, deles, os liderados, a fazer o que o Criador está falando aqui para não fazer. Não me procurem nesses lugares. Se vocês querem pecar, então podem ir. Podem ir a Betel, a Gilgal, façam suas ofertas, deem seus dízimos, é isso que ele está falando. Mas se vocês querem continuar pecando, faça isso. Agora não querem? Aí o que ele fala aqui, ó, voltem para mim. Mas se vocês querem voltar para mim, não vá nesses lugares. Aí ele fala onde ir? Não. Apenas voltem para mim. Vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos às suas colheitas. Por isso vocês não vão viver nas casas luxuosas que construíram, nem chegarão a beber do vinho delas. Vinho das belas parreiras que plantaram. Quer dizer, são esses líderes, está falando desses líderes, gente. Vocês exploram, vocês não gostam, vocês têm ódio das pessoas que falam a verdade. Eu sei das maldades, dos grandes pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas honestas por dinheiro, para torcer a justiça, e não respeitam os direitos dos pobres. Não admira que num tempo mau como este, as pessoas que têm juízo ficam de boca fechada. As pessoas preferem nem falar. E o profeta aqui está falando que ele nem se admira. Então, gente, mais um engano. Olha só no verso 18. Mais um engano que é dito aí nessas religiões. O que eles dizem? Que o dia do Senhor, o que vai acontecer? Eles vão ser levados para a luz e para a glória, e o mal vai acontecer só com as pessoas que ficarem aqui. Eles esperam um dia de luz, um dia de o arrebatamento, que eles dizem que vai ser antes da grande tribulação. Mentira. Mentira. Olha só. Ai dos que querem que venha o dia do Senhor. Por que é que vocês querem esse dia? Ele está perguntando. Pois será um dia de escuridão e não de luz. Gente, deixa eu fazer um adendo aqui. Eu quero esse dia. Tá? Nós devemos ansiar por esse dia. Mas nós devemos saber que vai ser um dia duro, um dia difícil, vai ser uma época terrível. E não tem esse negócio de arrebatamento da igreja, dos salvos, dos santos, e só vai ficar aqui quem tiver de sofrer. Não, isso não existe. Tá? Todos estaremos aqui. Mas o bom é que depois desse dia é que vem a nossa recompensa, o galardão. Então eu também anseio. Mas o que ele está alertando aqui é que as pessoas pensam que vai ser só festa para elas e só vai ficar aqui quem estiver sofrendo. Olha só. Pois será um dia de escuridão e não de luz. Será como um homem que foge de um leão e dá de cara com um urso, ou como alguém que entra em casa e encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. O dia do Senhor não será um dia de luz, pelo contrário, será um dia de trevas e escuridão total. Então vai ser terrível, vai ser difícil. Bom, existem muitos e muitos e muitos equívocos nessa dita igreja, né? Nessa reunião de pessoas onde o líder as comanda, as dirige. E eu convido você a ler o livro de Amós, leia essas passagens que eu li e tire suas próprias conclusões, porque o que eu vejo hoje, amados, é que existe muito engano dentro das denominações religiosas. E o que está claro aqui no livro de Amós é que está falando também da atualidade. Mas, como eu digo, cada um tem que tirar suas próprias conclusões. Bom, se você gostou, clique em gostei. Por favor, compartilhe o vídeo se você concorda com as ideias aqui, com a minha opinião, para que nós possamos aí alcançar mais pessoas, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.